Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Target Capacitação Profissional, aqui no nosso canal no YouTube. O tema do vídeo é como preencher o orçamento lá da FRE, lá da documentação exigida pela Caixa, no âmbito do programa Apoio à Produção. Aqui um exemplo real, tá? Eu mudei aqui só o nome do empreendimento e o nome da empresa, proponente e construtora, para poder ilustrar aqui o vídeo, mas isso aqui é um case real. Então eu vou diminuir aqui o zoom aqui para vocês verem a planilha. Essa é a planilha de orçamento, tá? Obrigatoriamente deve ser apresentada para a Caixa na fase de análise, tá? Fase de pré-análise você apresenta somente a FRE como estimativa de custos, Mas na fase de análise, de fato, é preciso se apresentar o orçamento detalhado. Então aqui, vou mostrar para vocês aqui a cara do orçamento, a folha de rosto aqui do orçamento, exigido de apresentação pela Caixa. Esse aqui é documento oficial do processo, da Caixa. Então você vem aqui, serviços preliminares, fundações para elementos construtivos ali fora da área privativa principal, Ocorre muito em empreendimentos de casas. Você tem ali uma área de lazer, você tem uma área ali para você sociabilizar, tem um salão de festa, tem área gourmet, eventualmente tem piscina, campo de futebol society, empreendimentos de casas, deitados. E edifícios também tem. Você precisa discriminar cada um deles aqui no orçamento, em separado, para a Caixa, na hora de analisar lá dentro, fazer em separado a análise das unidades habitacionais e a análise do custo também, da infraestrutura. Eventualmente tem empreendimentos que eles são tão carregados de infraestrutura, quadras, salões, área gourmet, playground, academia, coworking, uma série de utilidades e benfeitorias aí à disposição dos condôminos, que onera muito o preço de venda, fazendo aí, transformando o empreendimento aí que posteriormente, que eventualmente poderia ser viável, mas ele foi tão carregado de custos e que ele se torna inviável. E a Caixa vai analisar tudo isso daí, você precisa discriminar em separado aqui no orçamento, o que é o custo de obra de área privativa em si, de obra direcionada, edificada para a área privativa em si, e custo de áreas a serem construídas, de utilidades. Então você coloca tudo separado, você está vendo aqui que as composições elas têm referência, está lá no SINAP. Nós montamos aqui o orçamento com base nas composições do SINAP, especificamente para atendimento a esse programa aqui da Caixa. A gente calcula todos os quantitativos em separado, item a item, aqui de serviço por serviço, de grupo de serviço por grupo, na verdade. A gente tem aqui fundações, como eu disse para vocês, aqui, fundações para salão de festas, fundações para guarita, portaria, fundações para quiosques, piscina, estação de tratamento de esgoto. Então, item a item, por grupo, fundações, estrutura, alvenarias, fechamentos, instalações, tudo em separado. A gente calcula aqui os quantitativos, item a item, elemento por elemento, por componente lá do empreendimento, ou seja, áreas privativas e áreas de utilidade comum, as chamadas áreas de construção do lazer completo, ou utilidades do condomínio, precisa ser colocado em separado. Então a gente calcula todos os quantitativos de todas as áreas de construção, de todos os elementos que irão compor lá o condomínio. Depois a gente busca, item a item também, lá nas tabelas da CIDA SINAP, conforme o padrão de acabamento e tipologia do empreendimento, composição por composição, formando o custo, o custo unitário aqui, para quem trabalha na área de construção, custo de serviço é quantitativo vezes preço unitário. Você tem ali um montante, sobre o qual é aplicado um BDI, a gente forma aqui também um BDI. O BDI não pode ser simplesmente, eu quero tantos por cento, não é bem assim. Na Caixa tem um limite de aceitação, um valor mínimo e um valor máximo, e no BDI você tem que contemplar ali imposto, custo indireto, o imposto, trabalhando no lucro presumido, ou na SPE em patrimônio de afetação, você tem ali a alíquota já pronta na mão. Porém, existem outros custos indiretos, que as pessoas às vezes não se atentam para eles,
Vamos supor que você vai fazer uma obra numa gleba, por exemplo, que está in natura, né? Ou seja, já tem um projeto de loteamento aprovado, né? Porém ainda não foi aberto ali, né? A utilidade, né? Não chegou-se lá ainda, né? Toda a utilidade, a infraestrutura lá de redes elétricas, de, né? Posteamento e tal. Você tem que incluir esses custos, né? São os chamados custos não incidentes, né? Que devem ser absorvidos pela construtora. Então não basta só formar aqui, ó, o orçamento direto de construção. Sobre o orçamento direto, você tem os custos indiretos, né? A começar pelo BDI, né? BDI você coloca lá despesas indiretas e impostos, né? Primeiro você coloca os impostos, não é difícil de mensurar qual é o percentual de imposto sobre o custo, né? E sobre a venda também. Lá depois você vai ter que, né? Lá na venda você tem que tributar também, mas formando o custo aqui, você insere o custo, né? A tributação sobre o BDI. Dentro do BDI você informa a tributação, né? Mas, né? Custos indiretos que podem, eventualmente, aí, se não forem estudados de forma correta pela construtora, pode te levar aí à falência, viu? Principalmente aí em glebas in natura, você tem que instalar canteiro, você tem que colocar vigia, você tem que fornecer alojamento, né? Você tem que atender todas aquelas normas, as NRs lá da segurança do trabalho, higiene no canteiro de obra, né? Container para container sanitário, né? Instalações sanitárias adequadas, o número mínimo ali de locais de refeição em função do número de funcionários, você tem que atender o PCMAT na íntegra, né? Transporte de materiais, alimentação, hospedagem. Então você vai formando ali um custo indireto ali que muitas vezes, dependendo do local da obra, né, do tipo da obra, né, você tem aí um custo relativamente significativo, tá? Que muitas vezes ele não pode ser absorvido simplesmente dentro do BDI. O BDI aceito pela Caixa ele varia de 20 a 30, né? Eventualmente aí no empreendimento longe da sua sede, né, vamos supor que você vai fazer uma obra em outro estado, né? Você não vai chegar lá e contratar gente de lá 100%. Você tem que levar uma equipe sua, né, mínima, né? Você tem que levar um engenheiro seu que sabe produzir as obras, né, conforme o seu padrão de acabamento, conforme a sua operação. Né? Um cara que já está habituado a trabalhar dentro da sua empresa. Ele sabe como é que funciona o trâmite aí, né, dentro da sua organização, compras, né, administração, faturamento. Né? O cara já tem ali um conhecimento operacional, né? Você tem que levar essa pessoa, você tem que computar o custo dela, né? O custo dela não é só o salário, mas, né, você tem que dar hospedagem, você tem que dar a visita à residência deles 15 dias, alimentação, transporte. Aí entra aluguel de um veículo, né? A formação desse custo indireto ela varia muito de obra para obra. Se você não se atentar para isso, né, no final da obra você não teve lucro nenhum e nem sequer sabe para onde que foi, né? O resultado, tem empreendimentos aí, eles têm uma margem de lucro muito pequena, né? As pessoas acham que a construção civil ela é 100% de lucro, isso não existe não. Viu? A construtora Tenda, por exemplo, tem alguns vídeos aqui no nosso canal, a construtora Tenda tem uma rentabilidade aí de 14%, 15%, 16%. Né? Eles ganham muito sobre o volume. Né? Então, eventualmente, aí você tem um custo extra aí de 15%. Né? Com mobilização, desmobilização, custos indiretos aí de toda ordem, né? Alimentação, né? Quando você faz, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar essa aqui, ó, a formação do custo, né, de uma alvenaria. Né, lá na composição de custo, você tem lá tijolo, argamassa, o pedreiro, o ajudante, né? No máximo aí uma depreciação, né, de uma ferramenta, alguma coisa nesse sentido assim. Mas você não tem andaime, você não tem transporte de material até o ponto, né, de aplicação. Né, você não tem ali a depreciação de ferramentas que não estão ligadas diretamente ali à produção da alvenaria, né? Por exemplo, a betoneira que está produzindo argamassa. Né? Você não tem aí uma série de informações, transporte vertical em edifícios, né? Você tem que levar o cimento até lá em cima. Né? Ou você produz a argamassa lá embaixo e leva dentro da maceira, ou você leva uma betoneira pequena lá para cima, né, e faz a argamassa lá no pavimento mesmo. Né? Então você tem o custo de transporte da areia, né, do cimento, da cal, né, lá para cima. Então isso aí é um custo. Né? Então você não pode simplesmente colocar o preço da alvenaria lá. Né? Você tem que formar um custo, né, disso daí. Né? Porque senão você vai produzir e não tem resultado. Né? Então essa análise crítica, né, ela precisa ser feita de forma assertiva. Né? Simplesmente chegar e preencher uma planilha, qualquer pessoa faz. Né? Calcular quantitativo, isso aí um engenheiro consegue fazer, até um recém-formado faz.
Então, a questão do sucesso ou fracasso de um empreendimento está na análise crítica, né? Você precisa colocar na planilha de orçamento da Caixa, né, todos os serviços, inclusive a limpeza final, né, incluir um custo para você dar uma eventual manutenção no pós-obra, tá? Existe na Caixa uma exigência de pós-obra. Você precisa colocar na planilha todos esses custos, todos, né, na planilha da Caixa, porque senão você vai ter prejuízo. Então o SINAP já não apresenta um preço assim adequado, né, para a produção de um empreendimento, né? Então você precisa colocar aí de forma bem realista mesmo, né, tudo aquilo que você vai gastar dentro de um empreendimento, né? A Caixa vai fazer essa análise lá dentro. Né? Aqui em cima, ó, você tem até alguns itens aqui que contemplam, tá? Custos indiretos de administração, administração local, ó, engenheiros, mestres, mas eventualmente isso aqui pode não absorver a sua equipe, dependendo de quem que você vai levar. O que você quer? Você quer um engenheiro sênior? Você quer um engenheiro pleno? Quanto custa um profissional desse? Às vezes, se for um engenheiro sênior, esse valor aqui, né, metade dele ou mais vai para pagar o salário dele, mais hospedagem, mais uma série de outras questões, né? Isso aqui às vezes nem dá, né? Dependendo do tipo de empreendimento e do número de profissionais, né? Às vezes um empreendimento aí com 900 unidades, você vai botar um engenheiro só, né? Aqui a gente está falando só do engenheiro, né? Mas você tem mestre, você tem ali no escritório de obra, você tem o administrador do canteiro, né? A pessoa que vai receber nota, conferir materiais, fazer o intercâmbio de informações ali com o escritório central, né? Solicitar pagamentos, solicitar materiais, fazer um controle de ponto. Você tem uma equipe, no mínimo, né? No mínimo, nesse empreendimento aqui, no mínimo, um comprador no canteiro de obra, um chefe de administrativo no canteiro de obra, né? Que vai lidar ali com ferramentas, né? Perdão, materiais, faturamento, recebimento de nota, conferência, né? Você tem aí um técnico, né? Esse valor aqui, ó, de 22 mil, ele não contempla o engenheiro, porque o próprio proprietário da construtora e o filho dele, eles vão lá conduzir a obra. Então esse valor não foi inserido aqui não. Esses 22.500 aqui é para pagar essa equipe, tá, de administração local, tá, um canteiro de obra. O chefe do canteiro de obra, o almoxarife, que controla a expedição de materiais ali para a obra e faz o controle de estoque, né? Um apontador para controlar o ponto do pessoal, né? Um estagiário, é interessante ter 1, 2 ou 3 estagiários, né? Tem que pagar essas pessoas, né? E ali, eventualmente ali, aqui não está contemplado, né? Mas você tem ali o vigia, você tem o ronda, você tem uma equipe de limpeza, né? São todos custos indiretos, né? O que não for absorvido aqui, você tem que diluir, né, nos custos unitários da obra, né? Então é por isso que precisa ser feito esse trabalho. A Caixa exige ainda um profissional para fazer gestão de resíduos, um profissional, né, para fazer gestão da qualidade, pode ser o mesmo profissional, tá? Mas é um profissional competente, viu? Fazer aqui a gestão o controle de tecnológico, né? Geralmente empreendimentos aí de maior porte, com maior duração, você contrata um laboratório externo e ele coloca lá o container com o laboratorista, né, à sua disposição. Então, basicamente, para fechar o vídeo aqui, preenchimento do orçamento para o programa Apoio à Produção, o máximo de critério possível, tá? É aqui que você vai, aqui na verdade é um ponto, né, nervoso, né, vamos chamar assim, um ponto crítico, né, de sucesso ou fracasso do empreendimento. Está aqui, ó, no preenchimento do orçamento de forma correta. Tá, esse aqui é o custeio da obra. Se você uma vez contratou com a Caixa e não consegue cumprir o seu orçamento, problema seu. Tá? Ou você coloca dinheiro na obra para fazer a reposição do custo que você não previu aqui, né? Ou você vai ter o seu contrato rescindido, né, pela Caixa, e a Caixa vai acionar o seguro e vai chamar outra empresa para fazer. Aí você aí vai ter que brigar depois para receber, né, algum recurso aí que residualmente pode sobrar, né, após a avaliação daquilo que já foi feito, né, bem como os custos envolvidos aí com relação à rescisão com você e contratação de outra empresa. Então, lembre-se que o seguro de garantia de entrega de obra, quem paga é você. Você está pagando um seguro para que, se você não conseguir entregar a obra, a Caixa aciona esse seguro, tendo como beneficiário a própria Caixa. Você faz o seguro colocando a Caixa como beneficiário. Ok?